Fala Resistência, começando mais um episódio, e hoje a gente vai bater um papo tentando repensar o nosso papel no mundo e trazer uma perspectiva cristã contra o antropocentrismo. Nos nossos dias, somos bombardeados o tempo inteiro com lógicas que nos dizem que devemos unicamente olhar para dentro, cuidar de nós mesmos, gastar toda a nossa energia buscando somente o que nos dá retorno imediato, seja em forma de prazer, reconhecimento. Mas como cristãos devemos pensar em como isso nos faz caminhar para longe do nosso propósito de existência, vivendo uma vida que se vê impedida pelo nosso egoísmo de olhar para Deus, de olhar para o próximo e para o mundo que nos cerca. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E para bater esse papo, eu recebo aqui hoje meu grande amigo Rodrigo Muniz. Fala, meu amigão. Bom estar aqui com você novamente, bom estar com todos os ouvintes aí, você que está ouvindo a gente aí hoje. Espero que esse programa seja de suma importância para a tua vida cristã, como está sendo para a minha, como eu creio que está sendo para a vida do Rodrigo também. E de quem venha participar, não vou anunciar a participação antes do Rodrigo, né? Não dá spoiler. Não vou dar spoiler, né? E de quem está participando conosco, mas é algo que pode realmente mudar a nossa perspectiva aí, e eu creio que é propósito de Deus que a gente tenha essa transformação no pensamento aí em relação a esse tema. Com a gente aí para fechar o time também, mas não menos importante, Daniel de Oliveira Marques. Seja bem-vindo, Dan. Fala, Rodrigo. Fala, Muniz. Mais uma vez é uma alegria estar com vocês aí participando de mais um Resistência Podcast. Um assunto que é importante, né? Porque não existe algo nada mais contrário ao evangelho do que o antropocentrismo, né? Enquanto o evangelho nos chama a viver para Deus e para o próximo, o antropocentrismo nos manda viver para nós mesmos e o próximo que se lasque, que se vire. Então, é sempre importante nós tratarmos desse assunto, porque o nosso velho homem sempre quer que a gente viva fora da vontade de Deus. E é bom a gente sempre repensar que a palavra de Deus nos revela, o que Jesus nos ensinou, e a gente aparar certas coisas que começam com pequenas ações, e quando vê, a gente está totalmente fora do ideal que Cristo idealizou para a sua igreja. Muniz, pra gente começar aí, cara, fala um pouquinho aí pra quem não tá familiarizado com o tema, né? O Daniel já deu uma palhinha aí, mas traz pra gente aí qual é o conceito de antropocentrismo. Show. Em termos simples, né, sem tentar rebuscar muito, o antropocentrismo é aquela visão que coloca o ser humano como o centro do universo. Ou seja, o ser humano passa a ser considerado como a principal referência para a gente compreender o que é a realidade. Tá? Tudo é em função do ser humano. E isso vai começar lá pelo século XVI, XVII, né? Quando a gente tem o Renascimento acontecendo. Filosoficamente falando, é a ideia de você tirar Deus do centro, né? O chamado pensamento teocêntrico, né? Você tirar Deus do centro das decisões, das orientações que prevalecia dentro da Idade Média, vamos colocar assim, por conta da Igreja Católica, né, a influência da Igreja Católica, por consequência também a Igreja Protestante, né, e tirando Deus do centro, você coloca o pensamento humano e os desejos e vontades humanas no centro de tudo. O homem e a sua razão passam a ser o centro e o objetivo de todas as coisas. Os interesses do homem passam a estar acima dos interesses de todos os outros seres. Então, não importa se os animais precisam de cuidado, não importa se a natureza precisa de cuidado, não importa se os seres espirituais, né, Deus, têm necessidades, o que importa é que a necessidade do homem sejam atendidas plenamente, sejam colocadas numa posição de primazia, vamos botar assim. Então, tudo vem em primeiro lugar para o homem e em função do homem. Essa seria mais ou menos uma definição simples do que é o antropocentrismo, tá? E interessante assim, você fala dos seres espirituais, aí você falou de anjos, né, do próprio Deus e tal, mas eu iria além, até do próprio diabo, porque
não da necessidade do diabo ou da necessidade de Deus, mas daquilo que são os intentos deles, as vontades deles, né? Quais são os objetivos deles. Então a gente, né? O ser humano antropocêntrico desconsidera, né? Desconsidera totalmente a existência de Deus ou do diabo, né? Do mundo espiritual. Ignora todo o conceito de bem ou mal, né? Tudo bem se me convém, né? Eu posso fazer, não importa se o outro vai sofrer, não importa se para eu ter esse benefício alguém vai ficar na pobreza, né? Importa a minha vontade, né? E Dan, isso tem muito a ver, a pessoa que vive assim, com o mundo que nós vemos hoje, né? Quando a gente liga a televisão, a gente vê tanta coisa acontecendo que, como você disse, cara, o antropocentrismo ele é o total oposto do Evangelho de Cristo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que você pensa a respeito, assim, para a gente aprofundar mais um pouco. Se a gente for ali no livro de Gênesis, existe uma mensagem muito interessante ali no livro de Gênesis, que quando Deus ele cria o mundo, o livro de Gênesis diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. E essa afirmação de Deus, ela vai se repetir em algumas fases ali da criação e vai repetir por fim no final, quando Deus diz que tudo que ele viu, toda a sua criação, e viu que a sua criação era muito boa. Então a gente vê que a própria criação, a própria existência e até a própria criação do homem vem desse desejo de Deus, né? O mundo que nós conhecemos, a sociedade como um todo, e o próprio homem, ele vem desse desejo, dessa criatividade de Deus, que estabelece o mundo conforme o seu querer. E eu gosto muito dessa análise quando a Bíblia diz que tudo que Deus fez era muito bom, e é muito bom por quê? Porque tudo foi criado na hora que Deus determinou que fosse criado e com as características que Deus queria que o mundo tivesse, e inclusive o homem. E aí a gente vê lá no livro de Gênesis que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem foi criado para ser uma expressão do próprio Deus, que é bom. Tiago, lá no capítulo 1 de Tiago, no verso 17 e 18, Tiago nos ensina que do ser de Deus exalam dos altos céus toda a boa dádiva e todo dom perfeito, e não existe oscilação, inconsistência ou mudança no ser de Deus, de forma que Deus constantemente e infinitamente exala o bem sobre a criação. Por isso, nós, quando fomos criados lá no paraíso, à imagem e semelhança de Deus, a gente deveria frutificar o quê? A gente deveria expor o quê? O que o ser humano foi criado para gerar? O que o ser humano foi criado para desenvolver? Ou seja, as virtudes, os valores, os sentimentos e toda a sorte de boas obras, criando o quê? Uma sociedade que ia ter como as principais características a justiça, a santidade e a honra e o louvor diante de Deus. Então a gente vê que o livro de Gênesis ele estabelece que existe um Deus, um universo vem à existência por causa desse Deus, e não somente um universo vem à existência, um universo ganha a razão de ser e o propósito de existir no Deus que o criou. Então, se a gente se aparta de Deus, se a gente rompe com Deus, a gente está rompendo com a nossa razão de ser. Então, não tem como o cristão ou o ser humano buscar viver para si mesmo, sendo que ele foi criado para satisfazer uma vontade muito maior, muito mais soberana. Se ele foi criado para manifestar características, valores e virtudes que vieram da mente de Deus, que vieram do coração de Deus. Sim. E a gente sabe que Deus ele é a origem de todo bem. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, reside no próprio ser de Deus. E é por isso que ele quer que a sociedade que ele idealizou ali em Adão e Eva, o mundo que ele idealizou, que ia surgir a partir dos nossos pais primordiais, seria uma sociedade perfeita, seria uma sociedade justa. Mas isso não acontece, por quê? Porque Adão e Eva rompem com Deus em rebeldia. E buscando ser o quê? Qual é a grande tentação lá de Gênesis capítulo 3? Aonde o diabo pegou Adão e Eva? Se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. Ou seja, Adão e Eva quiseram para si o direito de governarem a si mesmos. E eles mesmos serem os determinadores do que é certo e do que é errado,
do que é bem e do que é mal. Mas aí é o grande conflito do ser humano, porque só existe um Deus. Só existe um Deus que pode determinar o que é certo e errado. Então, nesse grande conflito, a humanidade, né, tá nessa bagunça que a gente vive hoje, porque o homem rompeu com Deus. E aí a gente vê aí todas as consequências de todos os males desse rompimento com o Senhor. Eu acredito que, complementando aí a fala do Daniel, e concordo plenamente com o que ele colocou, né, que essa lógica antropocêntrica, ela começa a partir do momento em que o ser humano, lá em Gênesis, né, ele se desvencilha de Deus, né, ele decide que não precisa mais de Deus, ou Ele quer ser senhor do seu destino, né? exatamente, que ele pode ser como Deus. Foi essa a promessa de Satanás para eles, né? Muito embora ele já fosse como Deus, né? Já fosse imagem e semelhança de Deus, mas ele quer a autonomia que na cabeça dele Deus tinha de não ter que se submeter a ninguém. Ele quer a mesma autonomia para si. E aí, a partir disso, é que ele começa esse quadro de ignorância de Deus, né? Ignorar a Deus. Espero eu que, né, esse podcast alcance pessoas não cristãs também, né? Que não seja só um podcast voltado para pessoas cristãs, mas que ou pessoas não cristãs ouçam, e de repente ela vai pensar, não, beleza, mas você está falando sobre uma perspectiva religiosa, né? E o antropocentrismo, ele é esse momento de valorização do homem a partir das suas qualidades, a partir das suas capacidades, né, daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele pode construir. E a partir daí, olhando para a história, a gente vai ver tudo que o homem constrói, né, tudo que o homem vai desenvolver a partir, por exemplo, do desenvolvimento do método científico, né, nesse momento aí em que a gente vai vendo essa postura do homem se desligando do direcionamento religioso, e a pessoa pode tentar ressaltar somente os benefícios desse renascimento cultural, filosófico, vamos dizer assim, né, humanístico. Mas a gente precisa olhar também para todo o mal que veio a reboque disso tudo. A gente precisa observar, por exemplo, que com o advento da Revolução Francesa, aliás, da Revolução Industrial, a Revolução Francesa, sim, também tem uma parte disso, mas a Revolução Industrial, as contradições que essa revolução ela traz junto com ela, no bojo, né, do desenvolvimento humano, vamos botar assim, em que nunca o mundo foi tão devastado, a natureza foi tão devastada como a partir da Revolução Industrial para cá. Então a gente vai perceber que esse desenvolvimento humano, colocar o ser humano no centro, e agora nós decidimos o nosso destino, e sem citar questões puramente religiosas, mas práticas, sociológicas, antropológicas até, talvez não tenha sido essa coisa tão maravilhosa quanto as pessoas gostam de afirmar que foi, né? O mundo foi muito descaracterizado por conta dessas atitudes. A gente terá, né, logo na sequência ali do século XIX para o século XX, o início do século XX, a Primeira Grande Guerra, e esse desencanto, né, com essa esperança que o mundo tinha, né, de que agora nós estamos no caminho do progresso, agora o mundo vai progredir, agora o mundo vai melhorar, agora tudo vai ser maravilhoso. Aí vem a Primeira Grande Guerra e mostra que não era nada disso. Na verdade, até após a Primeira Guerra, voltou a ter esse sentimento de novo, né? De que, tipo assim, nós lutamos contra o mal, né? E vencemos e tal. Sim. E agora o que tem daqui pra frente é paz, é prosperidade. Daqui a pouco a gente estava enfiado numa Segunda Guerra, né? Exatamente. E depois, numa Guerra Fria ali, né? E com tudo aquilo que ela carregou, né? Num neocolonialismo no mundo. Enfim, então tudo isso vai mostrando para nós e nos levanta uma pergunta: será que foi bom realmente colocar o ser humano no centro de tudo? O antropocentrismo ele se alinha com essa lógica do mundo caído, e agora falando sim da questão religiosa, espiritual, ele se alinha
porque ele alimenta o egoísmo. E eu até poucos dias atrás, eu tive conversando com os irmãos sobre essa questão, e o egoísmo, ele é o pai da indiferença, né? E aí é que a gente vai começar a observar toda essa indiferença que a gente percebe no mundo, inclusive dentro da igreja. Toda essa indiferença nada mais é do que essa centelha de deixar Deus de lado, deixar os interesses de Deus de lado em função dos meus interesses. Eu passo a ser o Deus dessa equação, inclusive colocando Deus a meu serviço. Porque para que eu vou ao templo? Para que eu tenho uma vida cristã? Eu tenho uma vida cristã para alcançar coisas, para construir, para ter uma vida de qualidade, né, para alcançar o melhor nessa terra. Muniz, você falando de igreja especificamente, Sim. de frequência religiosa, Sim, né? sim. Frequência a um templo e tal. Me veio à cabeça uma frase, o pastor amigo, não me lembro agora exatamente quem contou isso, mas de um membro, uma pessoa que queria fazer parte da membresia de uma determinada igreja e foi ao gabinete conversar com o pastor, né? E ele virou pro pastor e disse assim, o que essa igreja tem para me oferecer? Olha. Vamos lá, né? Entende? Assim, eu não estou vindo para servir, não. Eu estou vindo para ser servido. É bem essa lógica que você falou, né? Eu não sei qual foi o teor da conversa, né? Mas imagina se esse pastor diz para essa pessoa assim, olha, essa igreja ela tem a te oferecer muitas oportunidades de servir o seu próximo. Muitas oportunidades de amar, muitas oportunidades de abençoar o próximo, de ser útil, né? De ser instrumento de Deus na vida dos seus irmãos. E aí, será que ele continuaria tendo o mesmo desejo, o mesmo interesse de estar ali, né, congregando com aqueles irmãos? E aí você fala aí que a pessoa vai procurar um ajuntamento religioso pensando no seu próprio benefício, né? E aí a gente vê os próprios discípulos na Bíblia caminharam com Jesus, viram milagre, né? Expulsaram demônios e aquela série de coisas. E a gente vê que ao longo da vida deles, algumas na Bíblia, né? Mas a maioria historicamente, né? Tiveram mortes terríveis. Sim. E foram perseguidos, e foram açoitados, e foram presos. E uma pessoa que serve a Deus por essa lógica, se a vida dela começar a ter dificuldade, ela vai dizer assim, cara, vou procurar outra religião, porque olha como é que tá a minha vida, tá pior do que era antes. Exatamente. Né? Porque ela lida com o divino, com a divindade, nessas lógicas humanas nas lógicas humanas antropocêntricas, né? Que se eu estou aqui prestando um esforço, um serviço, alguma coisa, eu tenho que ser recompensado por isso. No final das contas, o Deus que eu sirvo é o meu próprio ventre, né? Exatamente. O Muniz estava falando a expectativa, né, dele de que esse podcast alcance não cristãos, né? E sempre a gente tem essa expectativa. Mas também somos realistas, né? E sabemos que a maioria dos nossos ouvintes são cristãos, né? Então, assim, às vezes quando a gente faz essa diferenciação, né, de como vive o mundo, de como vive o povo de Deus e tal, a gente corre o risco de repente, na cabeça de alguém, fazer parecer que isso não acontece no meio da igreja. Mas o próprio Muniz falou, né? Muitas vezes dentro da própria igreja, muitas vezes com cristãos sinceros que estão sinceramente enganados, né? E às vezes precisa de um puxãozinho de orelha, né? Precisa de um ajuste, né? E a nossa ideia é essa, né? Então, assim, quando a gente vai para as bases da nossa fé, a gente vai lá no catecismo, logicamente, a gente não vai ver na Bíblia especificamente desse jeito, mas isso está baseado em verdades bíblicas, de que o fim do homem, a finalidade do ser humano, né, dele ter sido criado, é glorificar Deus e desfrutar dele para sempre, né? Esse é o objetivo do homem. Então, assim, o antropocentrismo, ele afeta 3 áreas, assim, ele afeta diversas áreas, né? Mas a gente separou 3 aqui para hoje, que eu acredito que são, assim, bem importantes e daria para o nosso ouvinte ter uma boa perspectiva e pensar a respeito. É como ele prejudica a nossa relação com Deus, como que ele prejudica a nossa relação com o próximo e como ele prejudica a nossa relação com o meio que nos cerca, né? Como sociedade. A gente vai tentar trazer alguma luz sobre esses 3 temas aí
Então, para a gente puxar aí para o nosso próximo ponto, né, para a gente começar a tentar responder essas questões, vou começar com o Daniel aí. Dani, fala para a gente aí como que, na tua ótica, um cristão que é moldado, né, tem a sua vida moldada pelo antropocentrismo, está dentro da igreja, mas eu queria que você falasse aí, cara, como que isso prejudica a nossa relação com o Senhor. Né? Pode parecer muito óbvio, mas como eu disse, né, o óbvio precisa ser dito, e pode ser que alguém esteja achando que está servindo ao Senhor e na verdade está com essa mancha dentro dela, né? E é sobre isso que eu queria que a gente batesse um papo aí nesse primeiro bloco aí, nesse segundo bloco. Então, Rodrigo, como a gente falou, o antropocentrismo ele gera o egoísmo, ele gera o individualismo, ele gera um olhar para onde a minha necessidade é mais importante do que a necessidade do outro. Só que quando a gente olha para a Escritura e olha para o teocentrismo, ou seja, um mundo que é governado debaixo da vontade de Deus e que é criado de acordo com essa vontade, a gente vai ver que o teocentrismo é gracioso, que o teocentrismo se doa, né? O próprio relacionamento que Deus tem com a criação é um relacionamento de entrega. É um relacionamento onde o próprio Deus se dá ao homem. Lá em João capítulo 1, lá no verso 1 também, de João 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Ou seja, João está falando aqui do verbo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai dizer que o verbo ele estava antes de existir mundo, né, lá na eternidade, que Jesus Cristo ele tinha um relacionamento com Deus e que ele era o próprio Deus e que ele estava lá quando tudo começou com o Pai, mas ele já também estava antes. E qual era o relacionamento que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, qual era o relacionamento que a Trindade tinha entre si mesmo? Era um relacionamento de amor e de entrega. O Pai amava o Filho amava o Pai e o Filho amavam o Espírito amava o Pai e amava o Filho. Então esse relacionamento eterno que a Trindade sempre teve, que o nosso Deus sempre teve consigo mesmo, era um relacionamento de entrega. O que todo um tinha, um dava para o outro, o que tinha era um relacionamento de troca. Eles estavam sempre trocando entre si, se apreciando um ao outro, porque eles são perfeitos nos seus atributos. Então Deus era completo. Quando ele cria o homem, quando ele cria o homem, ele estende a sua mão e chama o homem para participar desse relacionamento perfeito que Deus tinha consigo mesmo. Então a gente vê que o teocentrismo ele gera a graça, né? Deus não criou o homem por necessidade, Deus criou o homem por amor, Deus criou o homem por graça e Deus criou o homem por misericórdia. Nós somos tão perfeitos, tudo que nós somos é tão maravilhoso, é tão bom, que a gente não vai guardar só para a gente. A gente vai criar uma criatura e vamos estender para ela tudo que nós somos. E aí essa criatura vai receber o nosso amor, essa criatura vai receber a nossa alegria, essa criatura vai receber a nossa sabedoria, essa criatura vai receber a nossa imagem, essa criatura vai receber os nossos valores, vai receber as nossas virtudes. Então, cara, não tem como. Que bonito isso, né, cara? Vocês vão descobrir de onde eu aprendi isso tudo. Como assim? Eu ouvi isso numa pregação. Vai ser a minha indicação aí no final do nosso cast. Muito bom. Uhum. Eu já tinha esse conceito, mas, cara, o pastor que pregou foi tão lindo o que ele disse que que eu não vou nem conseguir reproduzir aqui, né? Mas eu vou tentar. Mas muito bom. Eu nem sabia, cara, eu não sabia que achei bonito, né? Uhum. Pensar assim, né? Não, e é um pensamento que Agostinho, parece que Agostinho, um dos pais da igreja, já também tinha, quando ele estava estudando a questão da Trindade. Então existe esse relacionamento. O teocentrismo ele não é egocêntrico, no sentido de que ele se fecha em si mesmo. Ele se aprecia porque ele se reconhece como a coisa mais perfeita que existe, como Deus é perfeito em todos os seus atributos. Mas ele não se fecha para si mesmo, ele se entrega para a humanidade. Então não tem como a gente olhar o antropocentrismo
e achar que isso é bom, sendo que o próprio Deus e a causa de nós existirmos é o amor teocêntrico de Deus por si mesmo, ao ponto de criar uma criatura que ele pudesse se relacionar, porque essa criatura ia ser parecida com ele, ia ter as suas características. Então a gente vê desde lá de Gênesis, porque o que João está falando aqui está se relacionando com Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, da criação do homem. Então como é que a gente pode estabelecer uma sociedade, querer viver para si mesmo, sendo que o próprio Deus não se fechou em si mesmo e se estendeu em amor ao próximo, criando o homem? Então a gente já vê aqui no livro de João. Isso não só na criação, né, Dan? Até na redenção do homem. Sim. Né? Porque o homem, tendo desobedecido, passado a colher daquilo que lhe foi dito, né? No dia que vocês desobedecerem, vocês vão morrer, né? A morte entra, a corrupção, né? Tudo entra no mundo, o homem começa a definhar e morrer, e espiritualmente, fisicamente e tal. E mesmo assim, esse Deus que cria o homem, ao contrário das demais, dos deuses, entre aspas, aí, das demais religiões, que estão sentados distantes, esperando que o homem se vá até ele faz o contrário. Ele vai até o homem e providencia a redenção através da morte desse próprio Deus na cruz, né? Na morte do Filho, para aplacar a ira do Pai, né? Derramando a vida dele em favor de muitos, cara. O Evangelho, de Gênesis a Apocalipse, é Deus se doando ao homem. Sim. Gênesis, ele se dá para o homem com a imagem e semelhança. Em Cristo, ele se dá ao homem para conseguir resgatá-lo do seu pecado. E em Apocalipse, ele será tudo em todos. Ou seja, em todo tempo, Deus está interessado em se dar para o homem. Não tem egoísmo, né? Uhum. Até o reconhecimento de Deus é um reconhecimento da própria graça dele. Tipo assim, vocês vão olhar para onde? Onde é que vocês vão ver beleza? Onde é que vocês vão procurar santidade? Onde é que vocês vão procurar perfeição? Nas criaturas? Não. Se existe alguma perfeição nas criaturas, vem dele, porque ele deu. O reconhecimento que Deus busca é um reconhecimento lógico, porque toda maravilha que existe no mundo, né, a natureza, o ser humano, o Muniz falou aí sobre revolução industrial, sobre coisas que o homem começou a fazer e começou a se gloriar, sendo que o homem deveria prestar glória a Deus, porque qualquer avanço da medicina, na indústria, na filosofia, na sociologia, na história, no que for, Sim. tudo isso só existe porque o homem é uma criatura de Deus, dotada de capacidades de Boas dádivas, né? Sim, de inteligência, né, cara? Isso, todas essas dádivas, sejam as espirituais ou as dádivas naturais, vêm de Deus. É isso que o Tiago fala, Deus é o Pai das luzes. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é santo, tudo que é agradável vem dele. Ele é a raiz primária disso tudo. Uhum. E só para fechar esse ponto aqui, que a gente tá falando sobre esse negócio de Deus, o Rodrigo que falou sobre coisas espirituais. A gente vê lá em Ezequiel capítulo 28, um texto que muita gente conhece aí, faz uma referência ao rei de Tiro, eu acho, mas também faz uma referência teológica à figura de Satanás que estava por detrás do rei humano ali, né? A arrogância tanto do rei humano quanto da criatura celeste são parecidas. E eu gostaria de ler aqui, já que foi dito, a gente falou muito sobre o homem, mas a gente também vai falar sobre a queda e a arrogância de Satanás. Diz assim aqui, Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 14 aqui, para não ficar muito extenso. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do comércio se encheu teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e te lancei-te por terra diante dos reis, para que te contemplem. Tá bom até aqui. Então, esse texto de Ezequiel aqui, ele pode ser uma dupla profecia, porque ele está tanto falando da arrogância do rei de Tiro, por ter se tornado poderoso na sua época, e quanto de Satanás. E é interessante que Satanás, ao invés de olhar para si mesmo, e o rei de Tiro
e reconhecer a grandeza que Deus proporcionou que ambas criaturas fossem, o rei humano e o querubim celeste, tipo assim, o homem olhar para si mesmo, e no caso o anjo, olhar para si mesmo, cara, eu sou maravilhoso. E essa maravilha toda, essa maravilha toda que eu sou é causada por Deus. Então, tipo assim, ele deveria olhar para Deus com gratidão, com amor, tipo assim, muito obrigado porque o Senhor me fez essa coisa perfeita. Mas não, nas dádivas que ele recebeu, em vez de gerarem nele gratidão, geram arrogância. E a gente sabe como é que a história seguiu, né? A gente vive hoje com Satanás, que foi chamado para ser algo excelente, hoje é algo deplorável. Se levanta contra a criação, está querendo levar todo mundo para o inferno, quer que o homem se afunde cada vez mais no seu pecado. Quer dizer, o diabo está perdido em si mesmo. Eu gosto de uma frase que eu já ouvi, que até o diabo, para ser diabo, ele tem que estar enganado. Ele está tão entorpecido pela própria mentira que ele enganou ele mesmo. A maior mentira que o diabo contou não foi para Adão e Eva lá no jardim do Éden. A maior mentira que Satanás contou foi para ele mesmo. Eu não preciso de Deus, eu sou um anjo maravilhoso, autossuficiente. E essa foi a maior mentira. E isso levou à ruína dele. Alguém que foi chamado para servir a Deus, para estar na presença de Deus, para ser um ser santo, contemplando Deus dia a dia, se tornou a pior criatura da Bíblia. Um promovedor de males, um promovedor de pecados, um promovedor de rebeldia, de tudo aquilo que é impuro. Por quê? Porque ele rejeitou a sua vocação primordial. Isso está escrito lá no livro de Judas, capítulo 1, que diz que Deus, que os anjos que rejeitaram a sua vocação original, Deus os tem guardado tem mantido eles presos para o fogo do juízo. Ou seja, os anjos tinham uma vocação, né, de servir a Deus, de serem os santos ministros de Deus na corte celestial, e abandonaram isso por arrogância, por prepotência ou por sei lá o que for. Então a gente vê que a ruína não é só do homem, a ruína também é celestial. Criaturas que foram criadas para também expressar a glória de Deus, que foram criadas para serem agentes do bem, tornaram aquilo que a Bíblia vai descrever de mais hediondo, de mais terrível, de mais perverso. Porque simplesmente rejeitaram o Deus que era gracioso. Moniz, e como é que, cara, quais são os aspectos aí, na tua opinião, do antropocentrismo que são assim mais importantes assim no sentido de serem prejudiciais ao nosso relacionamento, à nossa relação com Deus? Penso que essa sede que o ser humano tem por liberdade, que essa é a palavra, né? Por liberdade, por não se ver, entre aspas, obrigado a se relacionar com Deus, querer fazer da sua vida o que bem entender, ela é tão prejudicial, porque ela vai contra, como o Daniel falou, vai contra toda a lógica daquilo para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para essa relação com Deus. E o mais interessante é que Deus anseia por essa relação. Como um ser pessoal, que ao contrário do que os que ignoram, né, a pessoa de Deus, vamos dizer assim, possam dizer que Deus se ele existe, ele é só uma força, né? E aí muitos vão aderir a esse pensamento simplesmente para não considerá-lo como um ser pessoal, ou como eu já falei em episódios anteriores, o Deus distante, né? Aquele Deus que está lá no espaço sideral, né? Que está lá cuidando de outros planetas, outras galáxias. Eu nem sei se eles pensam em cuidar, não. Acho que a ideia de um Deus impessoal é mais comum. Uma energia, uma coisa abstrata, né? Isso, uma coisa, né? Que não tem sentimentos, não tem... Isso é vontade. Tão... não tem vontade. Isso é tão... É a força do acaso. É a força do acaso, né? Enfim, aí tanto que a gente vai ver aí uns chamando de grande arquiteto do universo, né? Uhum. Enfim, isso é tão antibíblico, isso é tão fora da revelação de Deus, né? Eu separei alguns textos aqui, vou tentar ler bem rápido esses textos, para a gente poder entender e enxergar esse Deus amoroso, clamando, ansiando por essa relação conosco, né? Em Gênesis 3:8, né? Daniel estava falando de Gênesis 3, 8 e 9, olha o que vai dizer. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores.
Então o Senhor Deus o chamou e perguntou: onde você está? Ou seja, isso faz alusão àquele momento que Deus vinha na viração do dia, né, para buscar esse relacionamento com o homem. Não à toa que o entardecer é uma das coisas mais lindas que existem, né, na criação. Eu fico fascinado com tudo que Deus cria, ou com tudo que Deus estabelece para esse momento de encontro, dele com o homem. Não sei se vocês já pararam para observar, né? Deus cria um entardecer lindo, perfeito, maravilhoso, aquelas luzes maravilhosas, aquelas cores lindas, para ser um momento especial, um momento marcante ali do contato, né, do encontro dele com o homem, para eles trocarem aquela ideia, e como é que foi seu dia, o que aconteceu e tal, né? Havia um interesse genuíno do Senhor pelo homem, né? Em estar ali com o homem, né? Cara, isso fica nítido. Olha que maravilha é o entardecer, cara. Que maravilha é o entardecer, que coisa linda é o entardecer, né? Aí você vê, e também quando eu estava lendo Êxodo 35, 36, se eu não me engano, algo por ali, que fala da tenda do encontro. Cara, a tenda do encontro era a coisa mais linda, feita toda de ouro, de prata, de pedras preciosas e coisas maravilhosas. Não que Deus precisasse daquilo, mas é para mostrar para o homem, para mostrar para nós o quão precioso deve ser considerado esse momento de relação nossa com Deus. Isso se conclui, isso alcança o seu ápice, vamos dizer assim, na cruz. A cruz é essa coisa linda, maravilhosa, um momento de dor para o próprio Deus, mas algo tão precioso. Cara. O tetelestai, né, está consumado, ou seja, nesse momento, tudo que eu criei, o entardecer, a tenda do encontro, o templo, tudo que eu fiz, se consuma agora, nesse momento em que eu morro, eu me entrego, como o Daniel falou, sem egoísmo nenhum, eu me entrego, eu me coloco, eu me derramo para ter esse encontro com vocês, para ter essa relação com vocês. Eu desejo essa relação, sabe? Eu anseio por essa sinergia que já existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero incluir vocês nessa sinergia. E, cara, a gente vê isso na história de Israel, cara. E Deus é insistente, né? A insistência de Deus ali mostrando a própria relação de Deus com o povo de Israel mostra para nós o quanto ele deseja, quanto ele anseia por essa relação. Lá no Êxodo 33:11 vai dizer o que? Ali o Senhor falava face a face com Moisés, como quem fala com um amigo. Olha o que diz o texto, gente. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. É forte demais isso, né? O Salmo 42, versículo 1 e 2, assim, ó, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? A gente sabe que esses salmos, né, eles são manifestações, inspirações do Espírito Santo, que na verdade não é o homem que está naturalmente manifestando esse anseio, esse desejo, mas é o próprio Deus colocando esse desejo, inspirando esse desejo no homem para que o homem pudesse buscá-lo. Então, na verdade, esse texto está mostrando que é o homem ansiando pela presença de Deus, mas ao mesmo tempo, Deus ansiando, já que ele é a água, a corrente das águas, né? Já que ele é que sacia a nossa sede, o Senhor desejoso por derramar essas águas sobre nós. Jeremias 29:13 vai dizer: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Ou seja, ele está disponível, ele quer ser encontrado. Ele quer que a gente busque, mas busque de todo o coração, sem mente dividida, sem ânimo dobre, sem ser 50%. Não, eu busco com intensidade a relação com Deus, mas busco também com a mesma intensidade a relação
até mesmo com a minha família. Não, ele quer ser primeiro. E isso foge à lógica do mundo. Completamente. Completamente. Porque enquanto Deus nos coloca, como Daniel colocou e você também colocou, quando Deus nos coloca em primazia, ele está indo na contramão daquilo que o mundo está querendo fazer, que é de colocar a si próprio em primazia, né? Como em primeiro lugar. João 15:5, olha o que está dizendo aqui. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, Deus quer que a gente fique colado nele constantemente. O antropocentrismo, ele rompe isso. Ele é essa tesoura que corta o homem de Deus, que separa o ramo, que poda o ramo, que arranca, que joga fora. Não no sentido de podar, né, que Deus falou que poda aquele galho que dá muito fruto. Não é isso, né? Mas que arranca o galho fora e que nos afasta do Senhor. E Apocalipse 3:20 vai dizer, né? Preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Olha só, cara. Deus anseia por essa amizade conosco, por essa relação conosco. E a gente querendo andar sozinho, nesse pensamento antropocêntrico. Não, eu não preciso de Deus. Eu vou andar sozinho, eu vou caminhar sozinho. Enquanto a gente tem do outro lado um Deus desejoso e ansiando para fazer uma refeição conosco, para se sentar conosco. Tem até uma ilustração que circula pela internet de um homem, né? É um desenho de bem infantil, né? Bem pueril ali. O homem fazendo tudo do seu dia ali, trabalhando e tal, não sei o quê, comendo, conversando e tal, não sei o quê. E Jesus sentadinho, todo arrumadinho, sentadinho assim, na cadeira, né? Da casa da pessoa, assim, na mesa da pessoa, segurando um buquezinho de flor na mão, assim, esperando que aquela pessoa pare para ter um momento a sós com ele, um momento especial com ele, um tempo de qualidade com ele. Olha que coisa, né? Deus deseja se relacionar com a gente, por isso ele lança o princípio do negue-se a si mesmo, né? Ou seja, rompe com essa ideia que Satanás colocou lá atrás, esquece isso. Essa coisa de que que Deus está querendo te enganar, né? Que Deus é seu inimigo. Não, esquece isso, cara. Deus é teu amigo. Ele quer ser teu amigo, ele quer caminhar contigo. Nega essa natureza humana caída e se volta para Deus hoje. Fica muito claro quando a gente vê os textos que você trouxe, tantos outros textos, que Deus, ele quer ter relacionamento com a gente. Relacionamento. E muitas vezes nós nos contentamos em ter uma relação, não um relacionamento, mas uma relação de barganha com Deus, né? Porque se eu for a determinado lugar, se eu contribuir com determinado valor, se eu não falar determinada palavra, Deus vai me abençoar e a minha vida vai ser tranquila. E às vezes a gente não tem a honestidade, cara, de reconhecer isso, porque a gente já está há tantos anos nesse ritmo, sabe, nessa relação que busca somente se aproveitar dele, que transforma Deus num gênio da lâmpada que vai realizar todos os meus desejos se eu polir a lâmpada direitinho, né? Exatamente. Mas tem um texto, cara, lá de Tiago 4:6, que eu acho que define bem isso que vocês falaram até aqui. Porque o antropocentrismo, ele está muito ligado ao orgulho, ele está muito ligado à soberba de dizer assim, eu decido o que é melhor para mim, né? Eu até oro, mas eu já dou a dica para o Senhor o que é para ele fazer, o que é melhor para mim. E aí, se o que ele faz não é o que eu espero, aí eu me aborreço com esse Deus, né? Aí eu me afasto. Porque certa vez aconteceu isso na minha vida, né? Deus levou meu tio, Deus levou meu pai, aí eu abandonei esse Deus e tal. Tiago 4:6 diz assim, olha, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe, aqueles que têm a humildade de reconhecer que nada são, de reconhecer que são totalmente dependentes do Senhor, o Senhor se agrada disso, cara. Sim, sim. Entende? O Senhor olha para isso com graça, com amor, com alegria.
ao passo de que ele resiste aos soberbos. Nossa. Então, se a gente vive essa soberba disfarçada sob uma capa de religião, a gente vai estar buscando pra gente uma resistência do Senhor. Entende? A gente está orando e a oração não passa do teto. A gente está pedindo, por misericórdia, Deus faz muitas coisas, mas tantas outras não, porque nós nos colocamos numa posição de desagrado diante do Senhor, cara. E só para completar, você estava falando aí, voltando um pouquinho no que você estava falando, né, a respeito da relação prazerosa, né, de Deus com o homem, de amizade e tal. Esses dias eu falei com a Elane assim, que eu acordo cedo para fazer meu devocional, minha leitura bíblica ali e tal, até antes do pessoal levantar, para eu ter um momento sozinho ali, né, sem falatório em casa. Aí esses dias eu falei com a Elane assim, poxa, chego de manhã, boto ali meu cafezinho, pego minha Bíblia, pego o livro que eu estou usando para acompanhar ali nas pastorais e tal, que foi até a recomendação do Dan. E quando eu vou orar, eu falo assim, bom dia, Senhor. Aí ela começou a rir, falou assim, você dá bom dia para Deus, cara? Deus está além do tempo, está além de tudo. Eu falei, eu dou, cara, eu dou bom dia. Bom dia, Senhor. Obrigado por mais um dia, obrigado por estar aqui contigo. E, cara, vamos ser francos, você acha que Deus se desagrada disso? Claro que não. Você acha que Deus olha para isso como uma irreverência? Sabe, é o prazer do filho de estar ali com o pai, cara, conversando, batendo papo e com todo respeito, com toda reverência, né, reconhecendo quem ele é, dando glórias a ele. Mas, cara, Deus quer ter relacionamento com a gente. E quando você entra por esse caminho antropocêntrico de só olhar para dentro, é impossível que você tenha uma relação, um relacionamento verdadeiro com o Senhor nos moldes que ele quer. Né? Pode ser que você diga assim, não, mas Deus, como tem pessoas que dizem assim, Deus é uma energia, tem tantas outras que vão assim, mas Deus não se importa com isso aqui. Se eu fizer assim, tá bom. Não é o que você acha, é o que está na palavra. Sim. Deus quer se relacionar contigo de uma forma, Deus quer ser adorado por você de uma forma, né? E a gente busca na palavra quais formas são essas, para que o tempo inteiro a gente esteja se podando, né? Para agradar ele cada vez mais. Esse é o nossa finalidade, glorificar Sim. Deus e desfrutar dele para sempre. Sim, e você falou uma coisa interessante, né, de formas como Deus quer ser adorado, né? Ele revela essas formas, e assim, a gente vai daqui a pouco comentar sobre isso, né, naquele segundo ponto que a gente vai falar, mas é tão interessante que ele já previa essa nossa necessidade de relacionamento tangível, né, palpável, vamos colocar assim. E ele sabia que, dada a sua infinitude, a sua natureza, nós não teríamos isso com pelo menos durante um bom tempo, né? Essa frequência da presença e da revelação de Deus, assim como Moisés teve, por exemplo, enfim. E aí o que ele faz? Ele estabelece que você quer sentir um pouquinho do feedback, vamos colocar assim, né? Desse amor, experimente isso amando o seu próximo. Experimente isso tocando no próximo, abraçando. E aí assim a gente começa a entender e experimentar essa sensação gloriosa que só quem já fez algo despretensiosamente pelo próximo sente. Essa sensação maravilhosa, o galardão que você sente ali, a alegria, o regozijo que você sente quando você vê alguém sendo amado, beneficiado por você, e você sente aquela recompensa no seu coração. E essa recompensa é o beijo de Deus por você, é o abraço de Deus em você. Mas para que isso aconteça, eu tenho que deixar de ter a mim mesmo como o centro de tudo. Deixar de pensar só em mim como o centro de tudo. Por isso que o antropocentrismo não se encaixa nessa equação. Ele não adere, não vinga, não funciona nessa equação. Porque para você poder sentir a Deus, você precisa abrir mão de si mesmo, abrir mão dos seus próprios interesses em função do próximo. Você toca num ponto aí, cara, que leva a gente pro próximo estágio aí, né? Eu queria passar aí pro Daniel essa parte aí,
porque a questão do antropocentrismo prejudicando a nossa relação com o próximo. E pode parecer, sei lá, uma coisa assim menos importante do que, porque a gente estava falando da relação com Deus agora há pouco, mas a palavra diz que ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então não existe vida cristã sem relação próxima com o próximo, vamos dizer assim, né? Não existe cristianismo unicamente numa relação unicamente entre o homem e Deus, né? Se essa relação não alcança as pessoas que estão ao nosso redor, essa perspectiva de vida cristã ela está defeituosa, né? Porque ela tem um propósito a ser cumprido também na vida do próximo. E eu queria que você falasse um pouco, Dan, na tua ótica, quais são aí a exemplo do que eu perguntei para o Muniz no anterior, quais são aí os aspectos do antropocentrismo que prejudicam e muito a nossa relação com o próximo e tornam a nossa vida cristã defeituosa? Eu vou usar alguns personagens bíblicos aqui para a gente falar um pouco sobre como o antropocentrismo atrapalha a nossa relação com o próximo. A gente está falando aqui que, né, foi o ponto principal do nosso relacionamento com Deus e de Deus conosco, que o exemplo que Deus nos dá é um exemplo de entrega. É um exemplo da bondade que se manifesta em relação ao outro, daquele que se entrega e dá o melhor que tem para que o outro cresça, né? Para que o outro seja beneficiado. Então, há esse conceito de troca, né? Eu dou o que existe de bom em mim para você crescer, para você evoluir. Foi aquilo que a gente estabeleceu aqui, né? Deus a si mesmo se doou para que o homem pudesse ser a melhor criatura que ele podia ser. Para tanto, Deus deu todas as habilidades que o homem tinha. Então, quando a gente fala de antropocentrismo, a gente está falando de perda, a gente está falando de dano, né? De coisas que não vão contribuir, que não vão somar, que não vão trazer nada de bom. Quando a gente fala sobre dar, a gente sempre lembra, e aí eu vou fazer uma outra referência aqui, lá em Gálatas 5, quando o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito, deixa eu abrir o texto aqui, Gálatas 5, eu vi uma coisa esse dia que às vezes a gente fala tanto, né, e não presta atenção, que quando a gente está usufruindo do fruto do Espírito, a gente não está usufruindo do fruto do Espírito que vem da gente, a gente está usufruindo do fruto do Espírito que vem do outro. Então, se você está sentindo, se você está recebendo amor, se você está recebendo paz, se você está recebendo paciência, se você está recebendo bondade, se você está recebendo fidelidade, se você está recebendo mansidão, a não ser o domínio próprio, mas também a gente precisa do outro também, você está recebendo isso de outra pessoa. Por exemplo, se um dia eu estou, sei lá, virado, né? Não estou ali vigiando, não estou legal, não sei o quê, e mando uma frase atravessada por Rodrigo ou por Muniz. Se eles não tiverem domínio próprio naquele dia, para entender, pô, o Daniel não é assim, o Daniel não é normalmente dessa forma, ele não pensa, ele não age dessa forma, se eles não tiverem domínio próprio para calcular isso sobre a minha pessoa, eles podem reagir com uma ação má, né, com uma outra reação ruim ou péssima e vão gerar só um dano, né? É aquela questão da contenda. As contendas começam normalmente assim, ó, a pessoa está atravessada, fala uma coisa que não gosta, a outra emenda mais uma e cria toda aquela situação. Então, a gente vê que o bom relacionamento do ser humano precisa dessa relação de troca e de entrega de boas coisas um para os outros. Lá no livro de Jó, capítulo 1, quando Satanás está passeando pela terra, Deus vira o quê? Você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, que se desvia do mal. Deus olha para Jó e vê em Jó uma pessoa que era útil para a sociedade da sua época. Daniel, onde é que a gente vê a utilidade de Jó para a sua época? Como é que a gente sabe que Jó era esse cara tão bom que Deus apontou ele para o diabo? A gente vê isso lá em Jó 31. Eu não vou ler o capítulo todo, porque eu não tenho nem como fazer isso, mas eu vou falar aqui sobre algumas práticas que Jó tinha, que ele narra aqui no capítulo 31. Ele diz assim, ó, se eu desprezei o direito do meu servo, a partir do verso 13, se eu desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse e inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Ora, aquele que me formou no ventre materno também não fez também a eles? Ou não é mesmo o que nos formou na madre? Ou seja, Jó reconhecia que até os seus servos
eram criaturas feitas por Deus. E se eles tivessem alguma demanda, alguma coisa que falassem com ele, ele ouvia, porque ele sabia que eles tinham dignidade, a mesma dignidade que Jó tinha. No versículo 1, ele diz que ele fez aliança com seus olhos para ele não fixar os seus olhos em donzelas, ou seja, ele fugia do adultério. Quando ele via pessoas, verso 16 diz assim, se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Ou seja, Jó aqui ele está fazendo uma defesa, porque ele foi acusado de vários pecados que ele não cometeu, mas ele está dizendo o quê? Que quando ele encontrava o necessitado, quando ele encontrava a pessoa que estava passando, seja o órfão, seja a viúva, ou o pobre, ou alguém que chegou na cidade dele, ele se dispunha a fazer o bem por essa pessoa. Então a gente vê que o teocentrismo ele não busca isso. Se eu vivo para mim mesmo, eu vivo para as minhas necessidades, o meu dinheiro é só para mim, os meus bens só são para mim, eu não tenho como socorrer o outro. Eu não consigo enxergar a necessidade do outro e eu não consigo abrir mão de nada, nem do mínimo, da mínima parte das minhas coisas para poder favorecer o outro. Então a gente vê na Bíblia, nos personagens bíblicos, que aqueles que tinham o coração voltado para Deus também tinham o seu coração voltado para o próximo. Uma disposição em ajudar, uma disposição em socorrer, uma disposição em amar e uma disposição em doar. A gente sempre, normalmente na igreja, a gente sempre lembra lá da igreja de Atos. Cada um não considerava o que tinha como se fosse plenamente seu, mas repartiam, vendiam as suas propriedades e os seus bens conforme tinha necessidade da igreja. Olha o pensamento. O que eu tenho, Deus me deu, Deus me abençoou, tá? Eu tenho fartura na minha casa. O que custa, então, eu vender aqui ou eu repartir o que eu tenho, né? É muito lindo quando a gente fala ali da igreja dos irmãos pobres da Macedônia, né? Uhum. Que na sua profunda pobreza, como diz o texto bíblico, se importaram em ajudar o apóstolo Paulo. Eles não tinham condição, talvez fosse uma igreja que precisasse da ajuda das outras igrejas, mas eles amaram tanto o apóstolo Paulo, se importaram tanto com ele, que até da sua profunda pobreza eles deram ao Senhor. E o último exemplo que eu quero dar, que eu acho esse exemplo fantástico, é Zaqueu o publicano. Porque antes de Zaqueu encontrar Jesus, Zaqueu era o antropocêntrico. Ele vivia para si mesmo, para acumular riqueza, usava o seu cargo de publicano para roubar os outros, para extorquir os outros. Qual era o benefício que Zaqueu produziu para a sua sociedade enquanto ele era antropocêntrico? Mas quando ele tem um encontro com Jesus e ele se transforma, e a galera fica revoltada porque Jesus vai entrar na casa dele, né? É muito interessante que Jesus quer o bem. Não, se eu entrar na vida desse cara, esse cara vai mudar. Legal, né? E aí as pessoas que não queriam, não, isso aí não pode ser salvo. Não, a salvação para Zaqueu não, Jesus. Só pode bater na casa de todo mundo. Aí é demais. Aí o senhor tá forçando a amizade. Aí é demais, né? Mas o interessante é que o cara que só fazia o mal, quando ele tem um encontro com Cristo, ele começa a fazer o bem. As pessoas, talvez, se hipoteticamente falando, se essas pessoas impedissem Jesus de fazer o bem, Zaqueu ia continuar sendo mal para a sociedade. Mas como ele se converte, como ele muda, o que ele diz? Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E é interessante que ele restitui mais do que a lei do Antigo Testamento pede, que acho que era o dobro. Ele vai restituir 4 vezes mais. E aí ele acrescenta, e se tem pobre, eu vou dar metade dos meus bens. Ou seja, a gente vê a transformação que o evangelho traz para esse cara. Quando ele era mau, quando ele era antropocêntrico, quando ele era egoísta, ele só fazia mal para a sociedade. Mas a partir do momento que o evangelho o abraçou e ele ganhou algo muito maior, e ele começou a se importar com Deus e menos consigo mesmo, ele se tornou benéfico. Deu bem para todo mundo, distribuiu a herança. Aí eu fico pensando na galera que não queria que Jesus abençoasse ele. Imagina a galera que foi abençoada por Zaqueu e não queria que Jesus fosse na casa dele, né? Então a gente vê que a intenção de Deus é transformar o homem em um agente do bem. As obras da carne, que são prostituição, que são impureza, que são lascívia, que são idolatria, que é feitiçaria, que é inimizade,
ciúme, ira, discórdias, contenda, briga, confusão. Cara, isso não traz benefício nenhum para a sociedade. E é por isso que Deus quer nos enxertar do Filho dele, nos enxertar dele mesmo, nos encher do Espírito Santo, para que a gente possa produzir coisas boas para a sociedade. O interessante do livro de Jó é que enquanto Jó é um servo útil, com quem Satanás vai ferir Jó? Com os homens maus. Vai dizer lá o texto de Jó, capítulo 1, que vieram os caldeus e roubaram a casa dele, e veio a galera e mataram os servos, e destruíram e roubaram os bens. Ou seja, são seres humanos vivendo como Satanás vive, se opondo à vontade de Deus, e trouxeram todo o mal para a vida de Jó. Enquanto Jó, que era o servo de Deus, trouxe todo o bem para a sua sociedade. E é isso que Deus espera de nós como igreja, que nós sejamos úteis. Às vezes a gente não vai resolver os problemas do mundo todo, mas eu posso socorrer o meu vizinho. Às vezes a gente pensa muito no todo e não consegue socorrer aquele que está do lado. E é isso que Deus quer. Eu gosto muito desse termo bíblico, repartir os bocados. É pouquinho, mas a gente reparte. E isso é maravilhoso. E isso vem de quem aprendeu a amar a Deus e de quem aprendeu a amar o próximo. Em relação a essa questão, Daniel, do Daniel Muniz, do antropocentrismo em relação às pessoas mais próximas, eu tenho observado assim que a pandemia, né, que começou lá em 2020, ela mudou muita coisa nas relações humanas, né? Aquela coisa da pessoa estar muito próxima, estar visitando a casa do outro, esse tipo de coisa assim, isso mudou bem. Até a questão das pessoas se fecharem dentro do seu ambiente, do seu conforto, da sua Netflix, né, para fazer as suas coisas e tal. É uma coisa que a gente tem que lidar, né? Faz parte dos nossos dias. E como a gente vive nessa sociedade, inevitavelmente também nós somos influenciados por ela, né? Mas a gente precisa lutar contra isso, né? Contra esses aspectos antropocêntricos. Um ponto que eu queria trazer, cara, é que me parece que nesse período pós-pandemia, os problemas de ordem psicológica se acentuaram muito. Acho que a questão de isolamento, de medo, de preocupação, né? E a gente vê muitas pessoas, assim, dos nossos dias. Rodrigo, a nossa sociedade hoje, ela é muito intensa. A gente está vivendo um agravamento de tudo. Uhum. Da verdade. Violência, da insegurança. O consumismo também torna as pessoas mais vazias existencialmente. Aquela coisa, eu tenho. Aí a pessoa consegue aquela coisa e vem aquele vazio existencial. Então, a gente tentar preencher o vazio com ter coisas. Isso. Né? E aí a gente valoriza muito bens materiais e não valoriza mais pessoas. Hoje desculpa estar cortando aí, mas a gente vive numa sociedade que parece que o ser humano perdeu o valor. De tipo assim, eu só ando com você naquilo que você me interessa. Se você não agrega nada pra mim, não sei o quê, eu te descarto como se você fosse alguma coisa. Não, você é um ser humano, né? Então a gente vê que a gente vive, a nossa sociedade ela está muito sim, uma sociedade muito doente, muito egoísta, muito preocupada com seus interesses. Não tem esse pensamento do que eu posso te dar, o que eu posso te oferecer. Não, foi o que você falou, foi vocês deram o exemplo do negócio da igreja. O que a tua igreja tem para me oferecer? A gente está fazendo isso em todas as coisas. O que a tua amizade pode me oferecer? O que a tua lealdade pode me oferecer? Se não me oferecer nada que segundo os meus conceitos egoístas e egocêntricos, eu não quero nada contigo. Mas eu queria trazer, Dan, dentro disso que eu falei, não daquilo que as pessoas estão assim buscando de bens materiais e tal, mas daquilo que um grupo grande de pessoas está precisando nesse momento. Assim como eu falei lá no comecinho, a questão de problemas psicológicos, ansiedade, depressão e uma série de outras coisas que, como você disse, tem se agravado, né? Nesses dias. Então, de repente, assim, a pessoa está passando por um problema desses de ordem psicológica, que eu falei, né? E isso, cara, isso interfere nas relações, isso interfere no trabalho, isso interfere na família, porque é um problema sério, um problema real, né? Que tem tratamento com a psicologia, com a psiquiatria, com medicação e tal. Mas as pessoas, cara, buscam muito desabafar, né? E como a gente tem muita gente dentro da igreja vivendo esses problemas de ordem psicológica, essas pessoas procuram outros irmãos para desabafar, né, cara? E aí a gente tem um problema, cara, que pode se levantar, é que a pessoa que está passando por esse problema, ela
tomar liberdade para que a pessoa que está ouvindo, que está dando atenção, que está dando suporte, seja um depositório de problemas. Porque todo mundo tem seus problemas, né? Isso não quer dizer que a gente não quer ouvir dos problemas das pessoas. Cara, a gente está aí para isso, né? Para ouvir, para ajudar, para ser suporte, para orientar. Né? Porque às vezes, cara, a pessoa ela não está procurando um psicólogo, ela está procurando um irmão em Cristo, uma pessoa que vai dar uma boa palavra. Só quer falar, na verdade ela só quer ser ouvida. Então ela só quer falar. Ela só quer ser ouvida. Só que, cara, é tanta gente passando por isso que a gente tem que ter cuidado com isso também. E eu tô falando com propriedade porque eu sofro de crise de ansiedade. Tá? Não chegou assim ao ponto de depressão, mas tive problemas até de ordem física decorrentes da minha questão da ansiedade, há não muito tempo atrás. Então, assim, os meus problemas não podem me servir como empecilho, sabe? Me impedir de eu também abençoar a vida de outras pessoas. Porque, cara, se eu só procuro as pessoas para descarregar nelas os meus problemas, eu não tô tendo uma troca. Entende? E a pessoa que está ouvindo, ela está sendo usada para ser um depositório de problemas meus. Ah, eu quero desabafar, mas o Daniel me ouve, então, Daniel, é você mesmo. Aí o Daniel às vezes está passando por um problema. Daniel chega, pô, Rodrigo, eu tô com um problema lá no serviço e tal, não sei o quê. Ah, não, isso aí é assim mesmo. Isso aí é assim mesmo, mais eu e mais eu. Então, assim, quando a gente age dessa forma em relação ao próximo, por mais que a outra pessoa esteja na maior boa vontade de ouvir, de ajudar e tal, a gente tem que ter o cuidado, porque pode ter um desejo antropocêntrico aqui dentro do Rodrigo, de simplesmente despejar, porque eu sei que a pessoa recebe pronto. E aí eu não tô nem aí para as necessidades dela, cara. Entende? Então como a gente aprende biblicamente como deve ser a nossa relação com Deus, a gente aprende também biblicamente como deve ser a nossa relação com o próximo. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, beleza. Mas amo ao próximo como se fosse eu mesmo, né? Se eu quero desabafar, eu tenho que estar aberto para a necessidade do outro quando eu perceber que ele também está querendo desabafar, né, cara? Porque senão, cara, ao invés de agregar, a gente afasta, né? Você imagina a própria relação com Deus. Se a gente só se chega a Deus para pedir, e dizer assim, é assim que você tem que fazer, é assim que você tem que fazer. Cara, isso não é essa relação que Deus quer. Sim. E com as pessoas, com o próximo da gente, cara, muito menos. Eu sei que a gente vive numa sociedade que só olha para dentro. Então, às vezes, cara, pelo fato da gente estar permeado disso tudo, porque a gente vive aqui nesse mundo, a gente às vezes precisa ter o cuidado, sabe, de se esforçar para ir além. Daniel já me ajudou tanto. De repente, assim, eu entrar em contato com o Daniel para saber o que o Daniel está precisando. Sabe? Daniel me mandou tantas mensagens para saber como é que eu estava. De repente, eu mandar uma mensagem para o Daniel. Mas ter, de verdade, um esforço em relação ao próximo, em relação às pessoas, para que nós, com todos os problemas que a gente tem, para que a gente não deixe de também abençoar a vida do outro. Se tem que fazer um esforço, se tem que... Ai, não estou afim, mas cara, vai. Vai porque a gente gosta quando fazem com a gente. A gente gosta quando as pessoas são suporte. E, cara, todo mundo tem problema. Todo mundo tem suas lutas. Sabe? Às vezes você sai de casa... Às vezes você chega na igreja para adorar a Deus, para cultuar, com um problemão que teve lá no serviço e ninguém está sabendo. Né? E a gente não deixa de fazer essas coisas em relação a Deus. Né? Então, assim, só queria deixar essa ressalva, que é uma coisa que eu observo, para que a gente também tenha... empatia, né? Porque quando a gente age de forma contrária a isso, né? Quando a gente não tem empatia, a gente tem descaso. E isso, em relação ao próximo, também é um aspecto pecaminoso, porque a Bíblia diz que não é assim que eu deveria me portar em relação ao outro, né? Então, assim, vamos aproveitar daqueles que nos socorrem, sem nunca deixar de socorrer também, né, cara? Não menosprezar a necessidade do outro, né? Você está falando sobre essa empatia, né, de nós termos com o próximo, né, de a gente não só usar o próximo, mas também ser instrumento para abençoar o próximo. Isso me faz lembrar, e aí a gente estava falando sobre isso, né, na montagem da pauta aí, sobre aquele livro das 5 linguagens, né, do amor. Sim. Né? E de quão interessante é isso, né? De você pensar que o outro também precisa ser satisfeito nas suas necessidades, né? Não a ser
egoísta a ponto de pensar assim, não, eu tenho a minha linguagem de amor, e aí eu espero que o outro fale a minha linguagem, me atenda, mas eu não tenho disposição nenhuma para atendê-lo na sua necessidade, né? Naquilo que o alimenta, né? Falar a linguagem dele. O que importa é que as pessoas aprendam qual é a minha linguagem e me satisfaçam. Aham. Né? Agora, que se eu aprender qual é a linguagem do outro, né? Para poder também estabelecer essa relação de reciprocidade, que nada. É de troca, né? Né? Porque... Inclusive, Muniz, antes de você seguir, só deixando aí para o nosso ouvinte, a gente gravou um programa sobre as 5 linguagens do amor. É o RP 78, tá? O link vai estar na descrição do episódio aí, se você quiser ouvir depois. Link no post. Link no post, isso aí. Link no post, né? Agora, uma coisa interessante é que uma das coisas que a gente aprende, né, quando está falando sobre as 5 linguagens aí, é sobre tempo de qualidade, né? De você separar um tempo para estar junto, para ouvir, para atender o outro, né, para estender a mão, para cuidar, fazer alguma coisa pelo outro, né? E a outra pessoa sentir isso, né? Que ela está sendo, que ela está sendo não sei dizer exatamente a palavra, mas que você está despendendo tempo para ela, Uhum. Que é recíproco a atenção, né? que ela te dá, né? Que você está de uma forma especial, falando, não, esse tempo é para você. Né? Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou aqui com você e para você. Né? E tem gente que, ao contrário do que possa parecer, que eles falam assim, não, beleza, eu estou aqui, né, para você e tal, não sei o quê, mas quando você está ali com ele está pensando em outra coisa, ele está mexendo no celular, ele está falando em outra coisa, né? E você fica olhando e pensando assim, cara, em que momento ele vai parar ou ela vai parar e vai olhar para mim? E eu serei o centro da atenção dela, né? Em que momento? Porque no fundo, cara, ninguém tem tempo de qualidade hoje em dia para gastar com a família e muito menos para gastar com o de fora. A gente está muito aí para cuidar das nossas próprias coisas, da nossa própria vida, porque, por incrível que pareça, né, ao contrário do que vivíamos há algumas centenas de anos atrás, em que o tempo do dia era menor, hoje a gente estendeu o tempo, né, com a luz elétrica, né, com o advento da luz elétrica, a gente estendeu o tempo do dia, mas parece que o tempo diminuiu. A gente tem menos tempo para os irmãos, a gente tem menos tempo para a família, a gente tem menos tempo e a gente tem muito tempo para nós mesmos, para ficar na frente do telefone celular, olhando e saciando a nossa sede de dopamina barata, né, o tempo todo e tal, e o tempo para o outro a gente não tem mais. E fazer isso, né, de despender tempo de qualidade para alguém, é uma coisa tão esdrúxula que só vai acontecer por 2 motivos. Ou se você for muito movido por Deus, ou se você tem algum interesse naquilo que aquela pessoa pode te dar em retorno. Então eu vou separar um tempinho para poder estar ali com ela e tal, não sei o quê, vou fingir que vou dar um tempinho, né, de atenção para ela ali, mas o que importa é o que ela pode me dar de volta. Isso é tão feio, cara. Isso é tão feio. Cara, aí eu te pergunto, qual foi a última vez, né, que quem age dessa forma, né, estiver ouvindo a gente aí, que você procurou uma pessoa que sabia que estava passando por um problema, né, um amigo seu, um parente, um familiar, alguém da igreja, da sua comunidade, que estava passando por um problema, e convidou essa pessoa para ir na padaria tomar um café, cara. Para sentar e falar assim, cara, essa pessoa tá precisando disso, né? A pessoa tá sempre me procurando e tal. Mas quando essa pessoa não tem absolutamente nada para te dar em troca. Pois é. Né? Quando que você levantou a mão, quando que você abriu o seu recurso, quando que você forneceu tempo, quando que você forneceu atenção para alguém que não tinha nada para te oferecer. Né? Eu acho que se a pessoa for honesta, né, olhar para dentro, eu acho que isso ajuda a gente perceber o caminho que a gente está indo. Né? Sim, exatamente. A filosofia hoje em dia é aquela do... Já hoje em dia que eu digo assim, né, nos últimos dias, né, como a palavra fala, né, como Paulo profetizou lá, 2 Timóteo 3, né, que ele profetiza isso, a filosofia hoje em dia é farinha pouca, meu pirão primeiro. Cara. Farinha pouca, meu pirão primeiro.
Tanto que se você for ver lá, né, no texto, quando ele está falando sobre isso, ele já inicia de cara falando, ó, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Já viu como é que as coisas estavam encaminhando, né? De cara ele já deixou, pum, é isso, filho. O pessoal só vai a si mesmo, só vai amar a si mesmo, só vai amar o dinheiro. E é isso que a gente vê, cara. Por quê? O que mais consome o nosso tempo? É o trabalho. E o trabalho é da nossa fonte de dinheiro. E quando não é o trabalho, a gente está apegado no entretenimento, né? Seja na frente da televisão, seja olhando o celular. E quem é que está sendo saciado ali? Nós mesmos. E o interessante, e a gente falou isso lá no início, que às vezes até para nós que somos cristãos, você que está nos ouvindo que é cristão também, o tempo na igreja com os irmãos é apenas um tempo para si próprio também, para eu extrair dali aquilo que é bom para mim, extrair dali aquilo que vai me satisfazer. E, meu irmão, a comunhão não passa disso. A comunhão não passa daquele apertozinho de mão sem graça, aquele sorriso amarelo, e você dá ali entre aspas, russas, na comunhão com os irmãos, né? E quando a palavra comunhão, ela sugere o quê? Troca de vida, troca de experiências, troca de palavra, troca de espírito, vamos dizer assim, né? Você trocar frutos, como o Daniel falou, você troca o fruto do Espírito, você manifesta o fruto do Espírito na vida do irmão e ele manifesta o fruto do Espírito dele na tua vida. Comunhão é isso. Comunhão não é só o churrasquinho lá que você faz com os irmãozinhos ali da igreja, ou o almoçozinho que você faz ali, né? E tal. Isso até contribui. Contribui. Com a comunhão, mas não é só isso, não pode ficar só nisso, né? Exatamente. Isso gera o ambiente para a comunhão. Exato. Porque a comunhão é essa troca daquilo que realmente nos alimenta, é a troca do espírito que acontece entre os irmãos, né? Que acontece durante um jantar, um almoço, uma conversa, um sorvete que você toma na rua ali com os irmãos e tal, não sei o quê. É isso. A comunhão é isso. E aí me faz lembrar de um texto, tá lá, acho que em Atos 4:32, né, que fala sobre a comunhão, né? Todos os que creram estavam unidos em coração e mente, ou seja, objetivos, pensamentos, desejos, né? Estavam unidos em comunhão. Não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Olha que fantástico isso, cara. Essa é uma sinergia. Eu penso que esse primeiro momento da igreja ali, que a gente não tem que endeusar também a igreja primitiva, que isso é um erro, a gente endeusar a igreja primitiva, porque, ao contrário do que a gente pode pensar, a gente não tinha uma igreja, a gente tinha várias igrejas, né? Embora todas compusessem o corpo de Cristo de uma forma única, mas a gente tem várias, né? Então, falar de igreja primitiva, né? A gente tem que perguntar, tá, mas de que igreja você está falando, cara pálida? A igreja de Jerusalém, a igreja enfim, de Laodiceia, de Éfeso, enfim, né? Tantas igrejas assim, mas a gente está percebendo ali, em alguns, pelo menos no que está relatado na Escritura, essa sinergia que ainda não está contaminada pelo antropocentrismo, né? Pela centralidade no homem. Muito pelo contrário, mas na visão de que o outro precisa ser saciado, eu me sacio na saciedade do próximo, né? E vice-versa. Essa mutualidade que vai acontecendo, sabe? E eu penso que esse é o maior desafio, que é romper com essa indiferença, com esse egoísmo e caminhar na direção da mutualidade. Eu penso que
O Espírito Santo, ele está agindo. Não à toa a gente está gravando esse podcast, sabe? Eu tenho visto em alguns lugares o Senhor falando sobre unidade, sabe? Unidade do Espírito. Essa coisa de você... Gente, chega dessa fragmentação, chega dessa divisão que acontece. Em cada esquina tem uma denominação e uma não fala com a outra. Em cada esquina Exato. tem um grupo e um não fala com o outro. Ah, eu sou batista, eu não falo com o presbiteriano. Presbiteriano não falo com a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não fala com a quadrangular. A quadrangular não fala Cara, com em quem... rede social o pessoal tá fazendo isso publicamente. O cara que é pentecostal criticando o outro que é tradicional, não sei o que. Eu falei, cara, se vocês usassem essa energia para pregar o evangelho, olha que benção que seria, É, né? e quando é justamente o contrário que o Senhor deseja. O Senhor anseia e deseja a unidade. Clama, o Espírito Santo de Deus clama pela unidade da igreja, do corpo de Cristo. Que só assim, como está lá, né, em João, só assim é que o mundo entende, enxerga a pessoa de Jesus, é na unidade do corpo de Cristo. É só assim. Mas para isso a gente precisa vencer esse desejo, esse anseio de ser só eu primeiro, eu sozinho. Que é o desejo da nossa carne, Exatamente, né? é isso. A gente tem o Espírito Santo dentro da gente, Exatamente. direcionando, dizendo, falando, guiando, e aí a gente opta por ouvir a nossa carne, que é o nosso... Pô, nós somos carne, É, nós somos nascidos em pecado. é Né? isso, é isso. Então a gente olha para dentro e quer fazer a vontade. A questão é qual escolha você vai fazer. A informação você tem. O Espírito Santo você tem dentro de você. É, Né? A questão é qual escolha você vai fazer. pois Né? exatamente, perfeito, é isso. Ô Daniel, vou puxar com você aí, cara, para o nosso último ponto aí, para a gente pensar um pouquinho a respeito de como o antropocentrismo, depois da gente ter falado aí sobre como ele prejudica a nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, queria saber de você como é que você pensa a respeito da questão do meio que nos cerca, né? Da sociedade, tudo, na verdade, que nos cerca. Né? Como que a nossa relação é prejudicada, né, com esse meio por causa do antropocentrismo. O que você trouxe para a gente aí? Olha, da mesma forma, né, a gente fala muito, né, do amor próximo, socorrer, não sei o quê. Cara, as outras esferas da sociedade, trabalho, família, né, e o nosso relacionamento com o meio ambiente também exigem de nós uma entrega e e o saber lidar. Foi falado muito aí, né, de você entregar o que o outro necessita. E a gente sabe que, agora entrando no campo do trabalho, existem certos trabalhos que exigem equipe. Nós trabalhamos em ambientes de trabalho que às vezes o trabalho não pode ser feito sozinho. Porque quando se faz ou se tenta fazer um trabalho que depende de mais de um, você vai sobrecarregar o outro. Eu, por exemplo, eu trabalho na Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio, no trabalho de combate à dengue, né? E a gente trabalha fazendo visitas em locais estratégicos, tipo Ferro Velho, vistorias em cemitérios. A gente faz uma vistoria no cemitério de Ricardo aqui no Rio de Janeiro e o cemitério de Irajá. Então são ambientes extensos, né? A gente está, claro, numa época de estiagem onde não está chovendo, então, de certa forma, facilitou o nosso trabalho, mas, por outro lado, também dificultou, porque se torna desgastante, a gente se expõe ao sol, se expõe ao calor. Então, se a gente vai para um ambiente desse, que a gente tem que procurar a larva, que a gente tem que eliminar depósitos, a gente tem que fazer tratamento, às vezes com equipamento, com bomba, com larvicidas que exigem que a gente use um EPI para se proteger, etc, etc. E você vai para um ambiente desse, não disposto a trabalhar, primeiro você vai se prejudicar e vai prejudicar os outros. Então, a vida vai exigir de nós a entrega. Né? Não tem como eu fazer o meu trabalho de qualquer maneira achando que eu não vou prejudicar o outro. E a gente acompanha isso em todos os setores da sociedade, né? Se eu estou no trânsito, acho que teve um podcast que a gente falou muito, né, sobre trânsito, né, Rodrigo? Foi eu, você e o Edivaldo. Isso. A gente vive hoje, tipo, que aquele momento da ida, né, que você sai de casa e você vai para o seu trabalho, que tipo de qualidade você está produzindo para o trânsito? Se é aquele cara que só está pensando em passar na frente de todo mundo, fechando todo mundo,
subindo onde não pode, avançando sinal, passando no meio-fio. Você só se importa. A gente sabe que tudo isso prejudica o trânsito. Os engarrafamentos intermináveis, por quê? Porque, primeiro, tem muita gente, né? A gente sofre também com o desleixo dos governos que não fizeram uma ampliação na nossa malha rodoviária, não fizeram um trabalho bem feito de ampliação da cidade, não fizeram aquele estudo, percebendo que a cidade ia crescer, né? A gente teve um crescimento da população e também um crescimento de poder aquisitivo, que facilitou as pessoas a comprarem os seus carros e irem para o trabalho com seus carros. Então a gente vê tudo resultados de coisas que não foram plantadas no passado sendo colhidas hoje. A gente vive um caos urbano, mas o que você faz? Você vai ficar brigando com um governo de 10, de 20, 30 anos atrás, que não fez investimento na estrutura da cidade? Ou você vai ser aquele motorista que vai trazer o seu bocado e contribuir para um trânsito decente para a sua cidade? Você vai ser aquele cara que vai contribuir no teu trabalho, que vai se dedicar, que vai ajudar, ou você vai ficar de braço cruzado olhando o outro, se matando para que o trabalho possa ser bem executado? Ô Dan, só trazer um exemplo, te cortar rapidinho. Uhum. Meu irmão, policial também, estava trabalhando numa comunidade lá do Rio, né? E falando que fazendo patrulhamento a pé, ele mais um ou dois, sei lá, passando assim, e disse que uma lixarada na rua, cara. Uhum. E aí tinha duas mulheres no portão, vizinhas, conversando e achando um absurdo que a prefeitura não passava, que a prefeitura não limpava, que não sei o que lá, né? Meu irmão disse que falou assim, pois é, né, se cada um limpasse a sua porta, 3 metros de calçada, e se cada um limpasse seus 3 metros, a rua tava limpa, né? Aí disse que as mulheres pararam de falar assim, ficaram olhando pra cara da outra, olhando pra eles assim. Isso reflete bem. Uhum. Se cada um exercesse, tudo bem, tem situações em que o Estado tem que realmente atuar, não dá pro cidadão comum. Mas, cara, em pequenas coisas, A gente pode contribuir. você ser um bom cidadão, você limpar a sua porta, cara, você tirar o seu lixo, você... Entende? Acho que reflete bem isso aí. Sim, com certeza. E tudo, cara. Eu acho engraçado que essa frase é muito comum, né? A pessoa joga lixo na rua. Ah, se não tiver lixo na rua, não tem trabalho pro gari. Qual foi? Tu não quer morrer não pra dar emprego pro coveiro? É verdade. Essa máxima ninguém leva, né? É. Então, a gente vê que a contribuição do ser humano para a sociedade, para amenizar, né? A gente sempre fala na Bíblia ali, né, que nós vivemos uma realidade que agoniza. O apóstolo Paulo fala, né? O mundo está gemendo. Uhum. E o que a gente faz para amenizar as dores dessa realidade? O que a gente tem contribuído para trazer alívio, trazer consolo, trazer conforto? Cara, às vezes você parar o teu carro, deixar outra pessoa passar, já é legal pra caramba no trânsito. Uhum. Fugindo um pouco do ambiente de trabalho, ambiente de trânsito, a gente está vivendo agora no nosso país esse calor, né? E a gente vê que isso é fruto do quê? Da exploração desenfreada do homem da sociedade, né? Por anos, neguinho brigando, batendo, dizendo que aquecimento global é mito, que é não sei o que lá e blá blá blá. É mito que a gente está sentindo? Esse descontrole desenfreado que a gente está vivendo, né? As pessoas vão discutir aí cientificamente o ponto, mas não dá para negar que nós, como sociedade, estamos sofrendo as consequências, né, de uma sociedade consumista que destrói a natureza para consumir desenfreadamente, sem nenhum controle, nenhuma consciência em relação à natureza. A gente vê aí todo ano tem reunião das Nações Unidas e do meio ambiente e vota de novo as mesmas coisas, que vai cumprir, que vai diminuir a poluição, que vai diminuir o desmatamento, que vão despoluir o rio tal e não sei o quê. Sai governo, entra governo e as coisas parecem que continuam as mesmas. E a gente, como sociedade, vai contribuindo. O sofá que vai aparecer dentro do rio, vai fazer o rio encher nas enchentes, nas grandes tempestades. Todo começo de ano é aquele Deus do sacudo aqui na Baixada, na região serrana também, né, quando tem as tempestades também, né, o problema de desmoronamento de terra, aconteceu em 2011, né, que aconteceu na região serrana. Então, de tempo em tempo, essas coisas acontecem e às vezes, a gente só quer jogar a culpa no Estado ou no governo. É o governo que não limpa o rio, não é o governo que tira as coisas do rio, mas e a própria população que joga tudo dentro do rio,
joga tudo dentro do bueiro, né? Exatamente. Bueiro, tem papel Aí- de bala que você joga na rua, vai pra dentro do bueiro. Faz obra em casa, aí a areia e o cimento e as pedras, vai tudo para dentro do bueiro que tá na porta de casa. Eu lembro uma vez, Rodrigo, uma situação interessante. Eu fiz uma obra aqui em casa, no quarto da minha filha. Fiz uma obra aqui na minha sala também, tava dando umidade. Então a gente tirou muita coisa, né? Porque raspou a parede, saiu entulho pra caramba. E às vezes as pessoas reclamam de governo e nem procuram informação. Eu fui no site da prefeitura que eu moro aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do estado do Rio. Eu fui lá, entrei em contato com a prefeitura de Nova Iguaçu. Por um e-mail, você solicita a equipe de recolhimento de detrito. Você manda um e-mail, você aguarda 2, 3 dias, eles respondem e vem buscar o teu entulho. Só que, para eles buscarem o teu entulho, ele tem que estar ensacado, né, fechado. E isso exigiu o quê? Uma demanda minha. Eu tive que ir lá no material de construção, comprar o saco, comprei uma fita para fechar os sacos, juntei o entulho todo, botei aqui no portão. Aí passava um monte de carroceiro me zoando. Ih, quem tá precisando, não sei o quê. Eu falei, não, eu não vou contratar serviço de carroceiro porque eu sei onde é que eles vão jogar. Vão jogar em qualquer lugar. E ficavam toda hora me zoando. Isso aí vai ficar aí. A prefeitura não vem recolher não sei o quê. Mal eles sabiam que eu já tinha entrado em contato com a prefeitura. A prefeitura veio aqui, tirou o meu entulho, botou tudo em cima da caçamba e levou. Ou seja, se eu não tenho esse alto sacrifício não é sacrifício não, mas de fazer... É fazer o certo, Dan. De fazer o que tem que fazer, as pessoas não querem pagar nem esse mínimo preço. Fazer o certo às vezes demanda um pouco mais de esforço. Isso, de fazer o certo, de pegar o entulho, botar dentro do saco, saco por saco. E outra coisa, normalmente quando as pessoas juntam entulho, faz aquele saco pesadão. Eu fiz o saco pequeno, eu separei o entulho pequeno, por quê? Porque eu sei que o cara que ia vir aqui, não quero que o cara se mate. Quero que o cara morra aqui. Até porque eu também não... O peso que eu ia montar, eu limpava dentro de casa e levava para o lado de fora do portão. Então eu fiz um saco que eu aguentasse o peso de levar até o portão. E esses caras que trabalham com isso são mais fortes do que eu, então eles iam ter até certa facilidade de jogar esse entulho em cima do caminhão. Então, tipo assim, eu pensei, cara, imagina o trabalho que eu ia ter, o gasto que eu ia ter com um carroceiro, com não sei o quê, para dar um fim no entulho incerto. Eu ia gastar muito mais. Eu não tive tanto trabalho, gastei ali, arrumei, ficou tudo arrumadinho no meu portão, não sujei a frente de ninguém. Às vezes a gente não quer ter esse trabalho. E às vezes a gente não pesa. Às vezes a gente não faz as coisas porque a gente não pensa. Ou simplesmente também não tem a capacidade de se entregar para a demanda. Como o Muniz falou no outro ponto, cara, certas coisas da nossa sociedade vão exigir a nossa entrega. E não importa se você vai estar acomodado, se você vai estar feliz, se você vai estar feliz e contente fazendo aquilo que você tem que fazer. Mas você tem que ter, como você falou, a consciência de que você está fazendo certo. E no fim, quando você faz o certo, sempre tem aquele retorno. Tipo assim, pô, valeu a pena fazer. E às vezes a gente, por pura teimosia, burrice, seja lá o que for, a gente prefere fazer o errado que não vai contribuir com coisa nenhuma. Você, Muniz, pensa parecido com o Dan? Tem algum outro aspecto além dos que ele trouxe aí? Como é que você pensa a questão? Eu penso que em relação o nosso papel diante do meio que nos cerca, ele tem a ver com o Romanos 8, 19, quando ele fala assim: toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Né? Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança, versículo 21, de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. É nosso papel, olhar ao redor e pensar: eu tenho responsabilidade para com as pessoas que estão ao meu redor, mas não só com as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho responsabilidade com o ambiente que está ao meu redor. E tem se falado muito na questão de sustentabilidade, inclusive tem algumas pessoas, alguns irmãos que questionam isso, né, que falam que não, isso aí entra pela questão política, né, aquela coisa toda, pai bola. Então não é o caso a gente falar disso aqui, mas como servos de Deus, a gente precisa lembrar que esse mundo foi criado por Deus para nós. Tudo bem, tudo vai ser destruído pelo fogo, haverá novos céus e nova terra. Como filhos de Deus que somos, ao olhar para aquilo que está ao nosso redor,
a olhar para a criação ao nosso redor, olhar para essa ecologia que está ao nosso redor e observar a perfeição daquilo que Deus fez, será que não nos causa um desconforto chegar na beira do rio e jogar uma bolsa de lixo? O lixo onde não tem que ser jogado e fazer da cidade uma lixeira, cara. Eu me incomodo, não estou dizendo com isso que eu sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, mas que só faço isso porque sinto e creio que é o Espírito Santo de Deus que me leva nessa direção. Eu não consigo nem jogar um papel de bala no chão, cara. Sabe? Eu pego aquele papelzinho de bala meu e guardo no meu bolso, para quando eu tiver a oportunidade de jogar numa lixeira, eu jogar ali, porque eu entendo que o mundo no qual eu estou vivendo, ele é uma dádiva, ele é um presente de Deus, ele é o lugar que Deus preparou para ter esse encontro conosco. Imagina, Rodrigo, se a Elaine vai e prepara aquele jantar especial, né, aquele ambiente, porcelana bonita, aquela coisa toda bem especial, né, para ter aquele encontro com você. Aí você chega da rua, pé sujo, a roupa, vai jogando tudo para todo lado, vai, sabe, bagunçando tudo e desarrumando tudo. Imagina o coração dela, como que vai sangrar diante dessa atitude sua, de desrespeito, de desamor, de indiferença. E é assim, às vezes, que nós nos portamos nesse mundo que Deus criou tão perfeito para nós, cara. A gente vai destruindo mesmo, a gente vai cortando árvore, a gente vai sujando tudo, porcalhando tudo, né? E sem pensar, cara, que esse é o mundo que Deus criou para que a gente vivesse nele e que a gente se encontrasse com ele, que a gente servisse a ele, sabe? Então, enquanto servos de Deus, sabedores do que está por vir, tudo bem, né? E eu não vou, como eu já ouvi muitos irmãos falando, e muitas pessoas falando, muitos líderes até falando, isso aí vai ser tudo destruído pelo fogo, rapaz. Tá se preocupando com o meio ambiente pra quê, cara? Né? Tá se preocupando com camada de ozônio. É algo que até você falou agora há pouco. Eu não tenho que fazer porque se eu não fizer, eu não recebo. Ou porque se eu não fizer, eu sou punido. Muito pelo contrário. Eu tenho que fazer por amor àquele que me deu vida eterna. A garantia de viver nesse novo céu e nova terra veio dele. E ele só vai fazer novo céu e nova terra por causa daqueles que, nessa sede de liberdade, destruíram a criação. Aí outra coisa, desculpa de cortar aí, Muniz. Pode falar. É uma ignorância tremenda, né? Porque se você não... A gente cuida do nosso corpo e a gente sabe que a gente vai receber um corpo melhor. Sim. Mas para a gente poder usufruir dessa vida, a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente tem que manter as taxas ali de glicose, Sim. de sal, Exatamente. tudo que diz respeito ao nosso corpo. E, cara, tá, vai vir novo céu, vai vir nova terra, vai vir um planeta melhor, mas por enquanto a gente está aqui. E se eu tratar mal esse planeta, eu vou ser prejudicado. O primeiro a ser prejudicado vai ser eu. Se eu não cuidar da minha casa, né, né, a gente que tem casa, sabe, precisa às vezes reformar, precisa às vezes gastar o dinheiro, precisa fazer uma pintura, porque as coisas vão se desgastando. Então, o primeiro prejudicado sou eu. E só para concluir o meu comentário, o meu acréscimo à tua frase, você vai esperar chegar no novo céu e na nova terra para ter uma consciência mudada? Exatamente. Porque o evangelho, ele já me traz essa consciência para agora, para o aqui e o agora, para eu ir continuar para lá com essa mesma consciência. Eu amo meu próximo, eu aprendo a amar meu próximo aqui e vou continuar amando ele lá. Eu cuido da minha terra aqui porque eu vou cuidar da nova terra lá. Porque eu entendi a função e a missão que Deus tinha me dado, qual o respeito que eu deveria ter por esse planeta. É o lugar que eu vivo, é minha casa, é o meu presente de Deus, é a minha herança, é a nossa porção por enquanto. Como é que eu vou tratar de qualquer jeito aquilo que Deus me deu? Como é que eu vou tornar feio aquilo que Deus fez belo? É uma ignorância, desculpa, mas é uma ignorância terrível. E eu me fiz lembrar de um profeta, eu não tenho certeza se foi profeta, acho que foi profeta Jeremias, né?
quando ele fala para o povo que estava exilado, né, na Babilônia, para eles se estabelecerem lá, né? Uhum. Se eu não me engano, acho que é Jeremias 29, ele Isso, fala... faz Jeremias mesmo, constrói casa, planta uva, faz tudo. Isso, exatamente, né? Se constroem as suas casas lá, se estabeleçam lá e coisa e tal, porque... Obedeçam, façam as Exatamente. coisas certas, porque vocês vão viver lá um tempo. Vocês vão ficar um tempo lá, né? Imagina se eles tivessem com aquela mentalidade de, não, o Senhor vai livrar a gente, vai trazer a gente de volta logo, pai bola, a gente, né, não vamos ficar aqui na rua mesmo, não vão construir nada, não vão se estabelecer, não vão fazer nada não, filho. A gente não sabe, né? Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, sabe? A gente sabe que está vivendo a última hora, a gente crê nisso, mas a gente, na nossa van e na nossa limitada consciência, não sabe se isso vai ser daqui a 10 anos, se vai ser daqui a 20, se vai ser daqui a 50 ou 100 anos, a gente não sabe. Assim como os nossos irmãos lá do passado, eles achavam que o Senhor viria naquela época, e ele não veio até hoje, né? O tempo passou, 2000 anos se passaram. Não sabe quanto tempo ainda vai levar para o Senhor voltar, mas que ele virá, ele virá. A gente sabe disso, a gente tem essa certeza de que ele virá. Pensa que, por exemplo, já está se falando que em 2050 o Brasil ele vai se tornar inabitável se continuar nessa pegada. Em 2050, Calor. de calor, em 2050, algumas regiões do Brasil elas serão inabitáveis. Imagina. Mas por quê? Por conta desse sentimento de abandono e essa falta de atitude dos filhos de Deus de se manifestarem e se posicionarem a favor daquilo que o Senhor fez. E o planeta é criação do Senhor. Então, se é criação do meu Senhor, se é algo que o meu Senhor fez, eu vou valorizar, eu vou cuidar, eu vou proteger da melhor maneira que eu puder. Para que, não porque eu estou preservando para mim, muito pelo contrário, estou preservando para mim? Sim, mas porque eu estou fazendo em amor ao meu Senhor. E a gente vai caminhando aí para o final de mais um episódio do Resistência Podcast. Queria agradecer muito, como sempre, você que ficou aí com a gente até aqui. E eu vou passar para os meninos aí fazerem suas considerações finais. Se quiserem deixar alguma recomendação, mandar um beijo para a titia, fiquem à vontade aí. Vou começar pelo Daniel. Dan, o microfone é teu. Fica à vontade aí. Rodrigo, mais uma vez foi um prazer gravar com você, com o Muniz. A gente sempre fala, mas a gente tem que enaltecer, a gente é sempre abençoado. E é bom saber que essa bênção vem de Deus e flui através de vocês dois na nossa vida. Todos os outros casts também, todo mundo que a gente grava, a gente sempre é abençoado pelo Senhor. É assim. E, gente, a minha recomendação final, como eu falei lá no começo, já tem uns 2 meses, eu ouvi uma pregação do pastor Jonas Madureira. Ele pregou na conferência Jesuscope. Lá na timeline do YouTube está escrito Cristo Eterno, mas na linha de baixo está escrito Cristo Pré-Existente. E o Jonas Madureira, ele prega lá no Evangelho de João, capítulo 1. E ele vai falar sobre aquilo que eu comecei a introduzir aqui a minha primeira fala aqui do cast de hoje. Ele fala sobre esse relacionamento que Deus tinha consigo mesmo e como ele quer estender esse relacionamento em relação à humanidade e em relação ao próximo. Cara, essa foi tipo assim, nos últimos 5 anos, sabe que tem sempre mensagem que mexe com a gente. Mas tipo assim, aquela mensagem que você ouve assim, caraca, eu nunca ouvi isso. Eu nunca consegui pensar dessa forma, eu nunca consegui alcançar essa linha de pensamento toda. Então essa é a minha recomendação, porque ele vai falar, ele começa ali na Trindade e ele vai estender o relacionamento que Deus quer que nós tenhamos uns com os outros, e ele vai falar muito, cara, sobre dar e receber. Mas com uma profundidade, uma análise da Bíblia, que tipo assim, você fica maravilhado. Mas, cara, que sermão, que sermão. Então é a minha recomendação, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso podcast, no tema do nosso podcast hoje, de você negar o antropocentrismo e de você se voltar para esse Deus que, embora se satisfaça em si mesmo, ele nos chama para ter um relacionamento de doação, porque ele sempre existiu dessa forma.
pode ouvir, vocês vão ficar maravilhados com essa pregação. Pastor Jonas Madureira, a conferência Jesus Cop, o Cristo Eterno ou o Cristo Pré-Existente. Gente, foi um prazer estar com vocês. Peço que Deus continue abençoando a vida do nosso podcast, né? A vida do Rodrigo, que é o nosso líder aí, o nosso cabeça, a vida do Muniz, que está sempre agregando, sempre nos fazendo lembrar que nós fomos chamados para amar o próximo acima de todas as coisas, né? Amar a Deus no próximo, e isso é muito importante para a nossa vida e para a nossa caminhada. Gente, ouvintes, um beijo no coração de vocês, espero que eu tenha sido útil, e naquilo que eu não fui, o Espírito Santo vai completar. Meu amigo Muniz, da mesma forma aí, cara, prazer estar contigo também, e o microfone fica aí aberto se você quiser deixar aí alguma consideração, um recadinho, fica à vontade. Amém, é sempre uma alegria, sempre um prazer, sempre uma bênção poder compartilhar, poder contribuir, poder servir os irmãos, né, com esse ministério de estar por esse meio que é o podcast, tá abençoando a vida do ouvinte, a sua vida, você que está ouvindo, né, chegou até o final aqui, nos suportou até aqui, né? Não no sentido de dar suporte, mas no sentido de aguentar a gente, né? No sentido de suportar, né? De aguentar a gente até agora. Mas dizer para você que, assim, que você possa vencer essa tentação que a gente tem todos os dias quando acorda, de se esquecer primeiramente do amado, esquecer do Senhor, esquecer das coisas dele, e que a gente possa vencer, que você possa vencer essa tentação e buscá-lo e se entregar a ele, sabe, de coração, colocar o Senhor na tua agenda, separar um tempo de qualidade para o Senhor, antes de tudo, sabe, se programar para caminhar com ele durante o dia. Faça isso, valorize esse momento com o Senhor e entenda também e lembre que esse momento com o Senhor, ele também acontece quando você ama o seu irmão, seja ele quem for, um membro da sua família, seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido. Quando você está ali servindo essa pessoa, você também está separando um tempo para Deus, você também está amando a Deus, amando o seu próximo, e que esse amor se estenda principalmente para além desse círculo mais íntimo de pessoas, né? De repente aquela pessoa que você passa pela rua e que não vai poder te oferecer nada em troca, mas assim como o Senhor, você vai lá e ama aquela pessoa que talvez vai te virar as costas, o seu inimigo, né? Você estende a mão para aquela pessoa que talvez fale mal de você pelas costas, né? Enfim, e você possa viver o amor do Senhor todos os dias e desfrutar da presença dele e continuar carregando a cruz e negando a si mesmo. É isso. Isso aí, cara. Muito bom. Obrigado mesmo mais uma vez vocês dois. Prazer estar reunido com vocês aí. É redundante dizer, mas sendo abençoado através da vida de vocês. Que o Senhor continue abençoando aí. E muito obrigado também a você que ficou com a gente até o final. Mais uma vez agradeço. Se foi bom para você, como eu sempre peço, compartilhe o Resistência Podcast. O crescimento do Resistência, o conhecimento do Resistência só vai chegar a outras pessoas se você contribuir, né? E a sua contribuição é compartilhar. Joga nas suas redes sociais, marca a gente lá se você for fazer pelos stories do Instagram, alguma coisa assim. Marca a gente, que a gente fica sabendo o que vocês estão fazendo e tem o maior prazer em compartilhar também. E no mais é isso, até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Rodrigo Muniz. Eu sou Daniel Oliveira. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.